Ah, bom, como toda aula a gente vai fazer, eu quero começar com uma oração. Então, vamos gastar um tempinho em oração para que a gente seja guiado por Deus aqui também. Vamos orar. Pai Santo, eu te agradeço, ó Deus, por dar essa ocasião para nós, para estudar a tua palavra, conhecer, ó Deus, mais profundamente o que a tua palavra diz sobre este ambiente que é um mistério para nós, ó Deus. Nós certamente nos envolveremos mais ativamente nele em algum momento, mas agora já estamos envolvidos, ó Pai, e aquilo que o Senhor revela na tua escritura sobre esse envolvimento é o nosso foco aqui. Mas precisamos, ó Deus, da tua direção, do teu Espírito nos guiando, para que, ó Pai, apesar de novidades que venham a aparecer, ó Deus, que elas sejam e sirvam somente para fortalecer o nosso coração na tua presença, para te amar mais, para te conhecer mais, para, ó Deus, te honrar mais, para reconhecer, ó Deus, a glória do nosso bendito Salvador de uma maneira mais poderosa, ó Deus, e mais brilhante diante dos nossos olhos. Então, permita-nos, ó Pai, que esse tempo de estudo e essas aulas que teremos aqui em outras ocasiões sirvam, ó Pai, para isso, sirvam para o nosso fortalecimento, não somente para ativar a nossa curiosidade ou para que nós nos satisfaçamos na nossa curiosidade, mas também, ó Deus, para crescer em fé e descansar, ó Deus, no teu poder e no Senhor, e saber que nós sim participamos de uma realidade dupla, uma realidade que nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas nós vivemos intensamente ah, ainda agora, ó Pai. Então, nos permita conhecer mais sobre isso, nos ajude, ó Deus, em toda essa jornada e que em tudo, ó Deus, sirva para a honra e para a glória do teu nome. Obrigado a Deus por esses queridos que estão aqui, ó Pai, conosco. Eu oro também por aqueles que vão assistir depois essa gravação, que também sejam, ó Deus, abençoados da mesma maneira. Eu rogo a tua misericórdia, ó Pai, para que tudo corra bem com os equipamentos e nós possamos caminhar bem essa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos tratar de algumas coisas aqui que elas não são tratadas geralmente no contexto da igreja com muita clareza, com muita facilidade, e eu penso que um dos motivos é porque, primeiro, falta um pouco de informação, talvez falta um pouco de cuidado em ver algumas questões, mas há muito preconceito nosso atual mesmo. Eu digo que a mente moderna tem um preconceito em relação a algumas questões sobrenaturais. Então, a gente precisa se perguntar, realmente eu acredito no que a Bíblia diz? E, assim, eu sei que parece uma pergunta estranha, mas é que a Bíblia diz algumas coisas que elas não são, assim, simplesmente fáceis de acreditar. Como eu falei, especialmente para a mente moderna. A gente está muito focado e a gente foi treinado a pensar no mundo material, nos termos do materialismo, e isso, de alguma forma, toca a nossa percepção cristã também. Então, a gente vive uma vida cristã um pouco desconectada dessa realidade sobrenatural, embora ela dependa exclusivamente da realidade sobrenatural, né? É claro que a gente crê que Jesus é Deus, que ele se encarnou, que ele veio à Terra, que morreu, que ele ressuscitou dos mortos. Nós cremos que há um Deus no céu, que é um Deus triuno, ele é todo-poderoso, criador de todas as coisas. Então, assim, eu estou partindo do princípio que todos nós temos essa fé, né? Que existe um Deus criador de todas as coisas. A gente crê nos milagres que aconteceram no Egito, como Deus resgatou o povo do Egito, abrindo caminho por meio do mar, que é algo fantástico, mas eu acredito que, de alguma forma, todo cristão tem uma certa facilidade para crer nisso. Mas há algumas coisas na Escritura que
elas balançam um pouco com a nossa percepção e talvez com aquilo que nós realmente acreditamos, né? E eu vou dar um exemplo para vocês. Em 1 Reis, capítulo 22, a gente tem a história de um rei perverso, chamado Acabe. Ele quer unir forças com o rei de Judá para atacar um inimigo numa região chamada Ramote-Gileade. E o rei de Judá, ele quer ter um vislumbre, na verdade, do futuro, ele quer saber o que vai acontecer quando eles forem atacar aquela região. Então, os dois reis, eles se juntam e eles perguntam para os profetas de Acabe, no caso, o que vai acontecer e se eles podem atacar e tal. E os profetas de Acabe, eles dão um joinha para Acabe, eles são unânimes nisso. Mas esses profetas, eles estão dizendo só o que Acabe quer ouvir. E os dois reis sabem disso. Acabe sabe disso, o rei de Judá também. Então, eles decidem perguntar para um profeta de Deus, chamado Micaías. E o que ele diz não são boas coisas para eles, né? Eu vou compartilhar aqui a tela, porque o texto é 1 Reis, se você quiser achar na sua Bíblia, mas eu vou colocar aqui na tela também. O texto é 1 Reis, capítulo 22, verso 19 ao 23. Vocês conseguem ver? O texto diz assim: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com quê? E respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. Então, veja, é curioso, não é? Eu vou deixar o texto aqui, porque primeiro ali você tem Deus assentado no trono e o exército do céu em torno dele. Mas, veja, Deus se encontra com um grupo, então, de seres celestiais para decidir o que vai acontecer na Terra? Isso é real? É isso mesmo que o texto está falando? E, sim, o texto está dizendo isso. Mas talvez a gente não pare para pensar nessas coisas, né? Olha, Deus tem um conselho com ele senta com este conselho para decidir algumas coisas. Deixa eu preencher com outros exemplos aqui. Em Judas, no primeiro capítulo, verso 6, o texto diz assim, Judas só tem um capítulo, né? Mas no verso 6 da carta de Judas diz assim: E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então veja, o texto está dizendo que existem anjos que se rebelaram e que eles estão guardados sob trevas, esperando o juízo, né? Então, é isso mesmo? Deus enviou os anjos para uma prisão subterrânea? Então, veja, como eu disse, a Bíblia ela tem algumas coisas estranhas, especialmente sobre esse mundo sobrenatural invisível. Ah, é claro, eu conheci muitos cristãos que não têm problemas com os ensinamentos sobre o sobrenatural, que são menos controversos na Escritura, né? Como eu já falei, quem era Jesus, o que ele fez, né? Mas tem algumas passagens que deixam alguns cristãos um pouco desconfortáveis. Por exemplo, uma vez um pastor ele foi pregar uma série de sermões na primeira carta de Pedro, e quando ele chegou no capítulo 3, no verso 18 ao 22, ele chegou ali e disse assim, olha, eu vou pular esse trecho aqui da carta porque tem assuntos muito estranhos aqui. Então, o que ele quis dizer foi que
como esses assuntos não se encaixavam com clareza na sua teologia, ele simplesmente pulou. Mas o que eu estou falando? Qual é esse texto? O texto está aqui, diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então, quem eram esses espíritos em prisão? Como o pastor ele não sabia muito bem a resposta, ele simplesmente escolheu ignorar esses versículos. Mas eu tenho aprendido que passagens estranhas na Escritura, elas são importantes. Elas ensinam ideias específicas sobre Deus, sobre o mundo invisível, e elas ensinam também algumas coisas importantes sobre a nossa própria vida. E acredite ou não, se a gente estivesse ciente dessas coisas e a gente entendesse o que elas querem dizer, por mais difíceis e intrigantes que elas sejam, isso mudaria um pouco a maneira como nós pensamos sobre Deus, sobre nós mesmos e até mesmo sobre o que vai acontecer em relação ao nosso destino final. Na primeira carta do apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele escreveu aos Coríntios, Paulo ele ficou, vamos dizer, eu vou amenizar aqui a situação, mas Paulo ele ficou aborrecido com a forma como aqueles crentes na igreja eles estavam levando uns aos outros ao tribunal para resolver algumas disputas. E Paulo diz que isso era uma perda de tempo, de energia emocional, e então ele traz uma mensagem assim forte para aqueles irmãos, e num trecho, vou colocar aqui na tela, 1 Coríntios 6:3, ele diz assim: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Então, veja, julgar os anjos. O que Paulo fala aqui assim, é intrigante, por um lado, é alucinante até, de alguma forma, transformador, porque a Bíblia, ela conecta as atividades dos seres sobrenaturais com as nossas vidas e, de alguma forma, com os nossos destinos. Um dia, diz o texto, que a gente vai julgar o mundo e nós teremos autoridade sobre os anjos. Eu vou falar mais disso lá na frente, a gente vai tratar desse assunto, mas a razão pela qual Paulo pôde dizer o que disse aqui aos Coríntios e o que ele diz a nós é que a história da Bíblia é sobre como Deus nos criou e como ele deseja que nós sejamos parte de uma família celestial. Não é por acaso que a Bíblia vai usar termos dos nossos relacionamentos familiares, como compartilhar um lar, trabalhar juntos, para dizer como nós coletivamente nos envolvemos com Deus, com o mundo invisível, com os outros cristãos. Nós somos chamados de irmãos, nós temos um pai. Deus quer que os homens façam parte da sua família e do seu domínio sobre a criação também. E, bom, enfim, todos nós conhecemos o conceito, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E isso que é extraído da oração que Jesus ensina para a gente. Então, desde o início, Deus queria criar uma família humana em um mundo perfeito que estivesse em conexão com a família divina. Ele já tinha um mundo espiritual invisível, a sua milícia celestial, a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Mas essa história, o objetivo de Deus, a sua oposição com os poderes das trevas, a queda do homem, o sucesso futuro e final, é sobre isso que a gente vai tratar nesse estudo. A gente vai caminhar desde o início de Gênesis até o último texto da Escritura, vendo como essa linha sobrenatural é traçada. Sobre como esses personagens sobrenaturais são revelados de alguma forma na Escritura. Agora,
os membros desse exército celestial de Deus, eles não são periféricos, eles não são insignificantes, eles não estão relacionados à nossa história sem nenhum motivo. Eles desempenham um papel importante na história, e na nossa história também. Mas os leitores modernos da Bíblia costumam ler alguns textos e compreender esse mundo sobrenatural com algumas ideias que não são exatamente o que a Bíblia apresenta, né? Bom, mas a gente não vai perder o foco aqui, eu já vou voltar nisso. Eu disse no início, né? Você acredita realmente no que a Bíblia diz? E essa é uma boa pergunta para se fazer, porque há outras coisas aqui que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, no segundo livro dos Reis, o profeta Elias ele tem problemas, novamente, e um rei irado ele envia tropas para cercar a casa do profeta. E quando o seu servo entra em pânico, Eliseu, Elias diz, olha lá o texto, ele diz assim, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí, antes que o servo, Eliseu, pudesse objetar alguma coisa, ele ora, Senhor, eu peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu falei Elias no começo, né? Na verdade é Eliseu e o seu moço aqui. A oração de Eliseu, ela é uma oração que eu faço para mim e para você também. Senhor, faça com que a gente veja, abra os olhos do nosso coração para, de alguma forma, ver pelo menos aquilo que o Senhor quer revelar na Escritura. Mas, no geral, as pessoas são fascinadas com o mundo sobrenatural, com o sobre-humano, né? Basta a gente pensar na história do entretenimento, né? Há milhares de programas de TV, filmes. Nas últimas décadas, a gente tem dezenas de séries, né, que falam sobre anjos, alienígenas, monstros, demônios, fantasmas, bruxas, magia, vampiros, super-heróis, né? Mutantes, né? Então, X-Men, Vingadores, Harry Potter, Superman, Fringe, Supernatural, Arquivo X, né? Há um monte de séries que tratam dessas coisas, e essas coisas, elas realmente, elas chamam a nossa atenção, elas se tornam populares. E por quê? Porque, de alguma maneira, o homem ele busca uma fuga, né, do seu mundo comum. Esse é um dos motivos, né? E essas coisas oferecem a gente um aspecto maior do que o mundo comum, né? Então, há algo sobre o bem versus o mal ampliado numa escala cósmica que emociona a gente de alguma forma. Então, lembrando lá da luta épica da Terra-média, né? Gandalf, Frodo, né? E companhia contra o Lorde das Trevas, Sauron, né? Na trilogia do Senhor dos Anéis, ela cativa leitores desde do momento em que Tolkien escreveu até os dias de hoje, né? Então, quanto mais sobrenatural o vilão, mais espetacular o triunfo também. Mas há outro nível também do motivo pelo qual as pessoas são atraídas, porque Deus colocou no nosso coração a eternidade. Há um aspecto da nossa condição humana que nos leva para além do aspecto físico. Há algo que nos conecta com o divino e a gente não pode escapar disso. Na verdade, todas as coisas na nossa vida apontam para a realidade divina e suprema. Paulo fala isso em Romanos, né, no primeiro capítulo, ele fala que as coisas, as características de Deus se revelam e o impulso é tão poderoso, a manifestação é tão poderosa que o que o homem faz no seu pecado, suprimir isso, porque as coisas estão lá. Agora, nós não pensamos, às vezes, na história bíblica como sendo uma história tão épica, assim como aquela que a gente encontra nos
nos filmes e tudo mais, mas eu posso garantir para vocês que ela é a história mais épica, mais incrível e com os personagens mais fantásticos que qualquer homem poderia imaginar, e ela não é ficção. Embora a gente crie bastante ficção, né? Por exemplo, a gente tem uma visão do mundo sobrenatural muito limitada. Existem anjos, demônios e Deus. Acabou. Esse é o mundo sobrenatural. E a visão que a gente tem, às vezes, é que anjos têm asas, mas eu não quero desanimar vocês, mas anjos não têm asas. A Bíblia não fala de anjos com asas, né? Aí, mas não, mas tem ali os querubins e tal. Sim, os querubins são uma coisa, os serafins outras coisas, os anjos são diferentes, né? Ou a visão que os demônios não têm chifre, ou melhor, os demônios têm chifres, né? Tem cauda e coisas do tipo, né? Então, embora isso povoe um pouco a nossa imaginação desde a época lá da Idade Média para cá, né? A Bíblia ela vai tratar essas coisas de uma maneira um pouco diferente. E parece que, de algum jeito, por conta dessa visão, as pessoas perdem a grandeza do que realmente existe no mundo sobrenatural. Geralmente não chegam nos grandões do texto bíblico. Então, eu quero apresentar um pouco dos grandões aqui. E, na verdade, esse é o motivo dessa aula inicial. Eu estou jogando textos aqui, estou mexendo com a curiosidade de vocês. Eu, de propósito, estou dizendo que anjos não têm asas, né? Embora isso povoe a nossa imaginação, porque, só para adiantar um pouquinho, né? Coisa que a gente vai falar na próxima aula, anjo, na verdade, ele é um ofício. E quando um ser sobrenatural assume o ofício de anjo, ele não aparece com asas na escritura, né? Agora, existem outros seres. A gente vai falar de tudo isso. Eu primeiro quero apontar para alguns destaques aqui, né? E esses textos são textos que vão acompanhar a gente, vão fazer a gente repensar e voltar neles algumas vezes. O texto que eu quero mostrar agora para vocês é Salmo 89, versos 5 e 7. Ali a Bíblia diz que Deus está com um tribunal, ele se reúne com a sua assembleia. E diz assim o texto: celebrem os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Pois quem no céu é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Então, veja, capture essa cena, porque essa cena vai ser importante para o que a gente vai ver por toda a Escritura. Deus, ele se senta com uma Assembleia Celestial. Aqui no texto é chamada de Assembleia dos Santos, né? E aí o texto ele clareia bem, dizendo: entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Então, há um Deus que, é claro, ele está ali em destaque, ele é o Senhor, ele é o Criador, ele é o Supremo, ele é o Juiz, mas existe uma assembleia de seres sobrenaturais que se sentam com Deus. Daniel, capítulo 7, verso 10 diz assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, veja, nos Salmos isso aparece, Daniel isso aparece, em vários outros textos da Bíblia, essa ideia de Deus se sentar num conselho e estabelecer o seu tribunal, isso aparece muitas vezes. Agora, se você pensar bem, isso é surpreendente, não é? Tem algumas coisas mais. Eu acho que esse, na verdade, é o salmo que me fez abrir os olhos para essas questões. É o Salmo 82. O Salmo 82, o verso 1, diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Então, veja, o que eu disse até então é que Deus tem um conselho, ele tem seres sobrenaturais, e agora aqui o Salmo 82 chama esses seres de deuses.
no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Isso é bastante surpreendente, não é? Eu, na verdade, fiquei chocado na primeira vez que eu realmente prestei atenção nesse texto. Mas o que o versículo significa é o que ele diz, clara e simplesmente, como qualquer outro verso do Salmo 82, deve ser entendido no contexto aqui do que está acontecendo. O que está acontecendo é que Deus está diante de outros seres sobrenaturais, chamados deuses aqui, no contexto do Salmo 82, e ele está julgando alguns deles. A gente vai trabalhar bastante esse salmo mais à frente, quando a gente chegar lá. Mas o que eu quero destacar é, eu sei que talvez você tenha gelado o coração agora. Nossa, mas calma aí, deuses, o que é isso? Eu pensei que eram só fantasia, ídolos, né? Coisa que o homem criava e tal. E a Bíblia agora falando assim, vamos organizar um pouco o nosso pensamento aqui. Existe uma palavra hebraica que é traduzida por deuses e a palavra é Elohim. Muitos de nós pensamos em Elohim em termos de se referir a Deus Pai, né? A um nome que se refere ao Deus Criador de todas as coisas. Agora, na Bíblia, esse termo ele tem um aspecto bem amplo. É um aspecto amplo no sentido de se referir a todo tipo de ser sobrenatural. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico é Bereshit, bara, Elohim. Elohim é o termo que é usado ali para Deus. Então, veja, esse texto se refere ao Deus Criador. Agora, é curioso que em Deuteronômio 32, verso 17, diz assim: sacrifício ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses, Elohim, que não conheceram, novos deuses, Elohim, que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Então veja que aqui, nesse texto, o termo Elohim está se referindo a demônios e não a Deus, mas chamando esses de deuses. Há um texto bastante curioso e que é motivo de muita disputa, né? Mas em 1 Samuel, quando a feiticeira ela tenta convocar pelo menos o espírito de Samuel, o texto diz assim: respondeu-lhe o rei, não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra, um Elohim que sobe da terra. Essa é a expressão usada. Então veja que o termo hebraico ele não se refere a um conjunto específico de habilidades que só Deus, o Deus Supremo, contém, possui. A Bíblia ela distingue Deus de todos os outros seres, de todos os outros deuses, de muitas maneiras, mas não faz a distinção em termos da palavra Elohim. Mas dentro do contexto a gente percebe uma clara distinção. Por exemplo, a Bíblia ordena a esses deuses, ou a esses Elohim, para ficar para vocês pegarem bem o que eu estou dizendo aqui, que adorem o Deus da Bíblia. Né? Por exemplo, a gente tem o Salmo 29, que diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Ué, mas onde é que está deuses aqui? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a expressão filhos de Deus. Mas essa expressão é importante. Tributai ao Senhor, ou seja, glorifiquem a Deus, honrem ao Senhor, a Yahvé, ao Criador, ao Deus Supremo, glória e força. Então, todos esses seres sobrenaturais são chamados a adorar a Deus. E não só isso, Deus é o Criador e o Rei deles, né? Salmo 95, verso 3 diz assim: porque o Senhor, ou no termo hebraico, Yahvé, é o Deus, é o Elohim Supremo, e o grande rei acima de todos os Elohim, de todos os deuses. Ele é o Senhor Supremo e o grande rei acima de todos os deuses. E o Salmo 148, verso 1 ao 5, diz assim: aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol, lua, louvai-o todas as estrelas luzentes,
Louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Ou seja, anjos, legiões celestes, sol, lua e todo o aspecto que o povo na época via também como seres sobrenaturais de alguma forma, todos eles foram criados por Deus. Então há uma clara distinção na escritura entre Elohim, criador, e os outros tipos de seres sobrenaturais, também chamados Elohim. O Salmo 89, versos 6 e 7 diz assim: Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Então, quem é como o Senhor? Quem é comparável ao Senhor na Assembleia Celestial, na Assembleia dos Santos? Primeira de Reis, primeiro livro dos Reis, diz assim: E disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Né? E o Salmo 97, verso 9 diz: Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses, acima de todos os Elohim. Então, os escritores da Bíblia, eles são bastante francos e bastante claros quanto ao fato de que o Deus de Israel é incomparável, ele é o Deus dos deuses, é o termo que você vai ouvir algumas vezes na escritura, né? Deuteronômio 10, 17 diz: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o grande, poderoso e temível que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. E o Salmo 136, rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, esses seres do Conselho dos Santos, eles são reais. No início eu citei uma passagem na qual Deus se encontrou com o seu exército celestial, né, com esse grupo celestial, para decidir como se livrar do rei Acabe, de alguma maneira. Né? E nessa passagem que a gente viu lá no início, os membros desse grupo celestial, eles foram chamados de espíritos. Diz que o espírito então veio à frente. Então, se a gente acredita que o mundo espiritual é real e é habitado por Deus e por seres espirituais que ele criou, como os anjos também, a gente deve admitir que essa força-tarefa sobrenatural de Deus, que foram descritas ali nos versos que eu citei e nos outros também, eles são reais. Se não fosse assim, a gente ia falar da realidade espiritual só da boca para fora. E como a Bíblia identifica esses seres do conselho divino como espíritos, a gente sabe que os deuses eles não são, então, só alguns ídolos de madeira ou só coisas da criação. Estátuas, elas não servem para Deus como membros, né, do seu conselho celestial. Agora, é verdade que as pessoas adoravam deuses rivais, né, e faziam ídolos desses deuses, mas, assim, parece até surpreendente para a gente hoje, né? Porque a gente pensa às vezes que esse povo era muito doido, assim, eles acreditavam mesmo naqueles ídolos, e não é verdade. Eles acreditavam que, eles não acreditavam que aqueles ídolos em si eram seus deuses. O que eles acreditavam é que, através daqueles objetos, eles podiam solicitar a presença dos seus deuses. Ou seja, aqueles ídolos que eles faziam com as mãos serviam como um repositório, um lugar onde aqueles deuses que eles criam, então, pudessem possuir aquele repositório de alguma forma. Era isso que eles acreditavam. Se dava certo em alguns momentos ou não, é o que a gente vai descobrir também nos nossos estudos. Agora, os deuses do Salmo 82, eles são chamados de filhos do Altíssimo. Então, a gente tem essa expressão ali no verso 6, né, no primeiro versículo,
são chamados de filhos de Deus, depois filhos do Altíssimo, verso 6 diz assim, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. E no Antigo Testamento, a expressão filhos de Deus aparecem algumas vezes, aparecem, na verdade, várias vezes, mas eu posso dizer que 99,5% das vezes que aparece, elas se referem a seres celestiais. A gente tem o exemplo de Jó, por exemplo. Jó, primeiro capítulo, verso 6, diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o que Jó está contando para a gente é uma cena desse conselho divino, desse conselho celestial. E nessa cena, então, esses seres celestiais são chamados de filhos de Deus. Isso acontece também no capítulo 2 de Jó, verso 1, diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, veja, aqui a expressão filhos de Deus, ela necessariamente tem que se referir a seres sobrenaturais, e não a homens, né? Ou mesmo o povo de Israel. Eles são seres sobrenaturais por necessidade aqui no texto, até porque Jó foi escrito antes mesmo do povo de Israel existir, né? É uma época ainda ali abraâmica e tal, então não podia se referir a esse povo. Mas em Jó, capítulo 38, verso 7, o texto diz assim, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Esse texto é muito interessante porque ele está contando para a gente uma cena da criação. Está falando que enquanto Deus criava o mundo, os filhos de Deus rejubilavam. Os filhos de Deus adoravam a Deus enquanto viam Deus criando o mundo. Então, isso é bastante interessante. Coloca, então, a criação dos filhos de Deus um pouco antes, ou muito, não sei, mas pelo menos antes da nossa criação. E o que é notório é que Deus chama esses seres espirituais de filhos. E a gente percebe, então, que durante toda a Bíblia vai se criando essa linguagem de família, né? Existe uma família no céu, e depois a gente tem no Novo Testamento essa linguagem sendo modificada para se referir, então, àquele que crê em Cristo Jesus como Filho de Deus. A gente vai chegar lá, mas aqui é só para a gente entender, então, há algo nesse processo, alguma coisa que acontece. Há um reinado ali no passado, onde você tinha uma visão familiar sobrenatural, mas há uma expectativa de uma família física e natural também sendo criada da parte de Deus. Novamente, eu sei que eu estou prometendo muito, mas eu vou cumprir, a gente vai tratar de tudo isso em detalhes. Agora, os filhos de Deus, eles também são seres ali, no caso no Antigo Testamento, que tomam decisões, né? A gente viu lá em 1 Reis 22, e em muitas outras passagens que os negócios de Deus envolviam a interação com esses seres, as decisões conjuntas ali e decisões que elas influenciavam, elas interagiam com a história humana. Então, quando Deus decidiu que era a hora da morte de Acabe, ele deixou o conselho decidir como isso aconteceria. E as reuniões do Conselho Divino ali do Salmo 82, de 1 Reis 22, elas não são as únicas que acontecem na Escritura, né? Algumas delas determinam destinos de impérios, né? Por exemplo, em Daniel 4, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele foi punido por Deus com vamos dizer assim, um tipo de insanidade temporária. E essa sentença foi proferida ali, olha só, Daniel 4, 24, diz assim, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo.
que virá contra o rei meu senhor. Então veja, aqui diz que é o decreto do Altíssimo. O Altíssimo é a expressão para se referir a Yahvé, o Deus Criador, o Deus Supremo, ele é o Altíssimo. Agora, no mesmo capítulo, é dito que este foi não só um decreto do Altíssimo, mas diz aqui, Daniel 4:17, esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Agora a gente tem uma nova expressão aqui que vai se tornar também importante: vigilantes. Esse era um termo usado também para se referir aos seres desse conselho divino. E eles eram chamados de vigilantes porque a ideia é que eles estão sempre vigilantes sobre os assuntos da humanidade. Eles nunca dormem sobre os assuntos da humanidade. Então, essas cenas bíblicas das sessões do conselho divino, elas nos dizem que esses membros do conselho, eles participam de alguma forma do governo de Deus. Em pelo menos alguns casos, Deus decreta o que ele quer que seja feito e então ele dá liberdade para que esses agentes sobrenaturais decidam como isso vai acontecer. Entende? Foi o caso lá de alguns textos que nós lemos anteriormente, né? Então, a Bíblia também vai nos dizer que os anjos também participam do conselho de Deus, como eu já falei, nas línguas originais, o termo traduzido por anjo, no Antigo e no Novo Testamento também significa mensageiro. Então, a palavra anjo, como eu falei, e volto a repetir, é basicamente uma descrição de um ofício. Os anjos, eles eram aqueles que entregavam mensagens para as pessoas. E a gente vai aprender mais sobre os anjos, os seus deveres, né, e os deveres de outros membros do conselho também, mais adiante. Mas por que tudo isso importa? Talvez a sua reação a essas coisas seja, olha, uau, isso aqui está mexendo comigo porque eu nunca tinha percebido esses detalhes. Talvez você fique um pouco, e aí, o que é então? O que acontece? Esse pastor está prometendo muita coisa. Mas eu vou mostrar para vocês. Mas há alguma forma que isso influencia a nossa vida cotidiana também, porque a gente vai perceber durante os nossos estudos que o propósito de Deus é criar um conselho terreno também, um conselho divino e um conselho com os seres humanos. Esse era o propósito de Deus na criação. Agora, essa aula em particular, ela foi para jogar tudo isso diante de vocês, é colocar que existe essa administração cósmica, que existem esses seres, que alguns textos dão alguns insights e algumas descrições desses seres, que existe mais do que anjos e demônios no ambiente sobrenatural, e que essas situações todas se tratam de um, vamos dizer assim, de um grande negócio familiar. Deus é o criador e pai de todas as coisas, ele é o criador e pai de seres sobrenaturais, mas a gente vai ver como alguns desses seres se rebelam contra Deus e criam uma tremenda confusão, como isso distancia também o homem de Deus e impede por um momento que Deus estabeleça o seu conselho com duas famílias, celeste e a humana, e como então Deus promove uma maneira de reestruturar isso através de alguém que ele envia. E outra coisa é que, assim, a gente pode pensar o seguinte: Deus ele fez com que e faz com que seres celestiais participem de algumas decisões que ele toma,
e ele abre espaço para que isso aconteça com a gente também, de algum jeito. Eu vou falar mais disso à frente. Agora, o que é surpreendente é que essa história ela está toda na escritura, há linhas douradas que mostram essas coisas, às vezes alguns detalhes a gente perde, mas no final das coisas, no final de tudo, a gente tem um grande e maravilhoso capítulo final na Escritura, onde Deus conecta novamente céus e terra. E então ele faz com que haja uma grande família, uma família que envolva não só seres sobrenaturais, mas seres humanos também, e a gente vai ver novamente como tudo isso se desenvolve. Agora, para a gente entender como tudo isso se desenvolve, a gente precisa voltar para o jardim. E a gente vai fazer isso na próxima aula. Então, na próxima aula é que a gente vai realmente começar no jardim e a gente vai ver todos os detalhes que acontecem ali nos primeiros capítulos da Escritura. Ok, bastante coisa, eu sei que eu joguei muita informação e eu realmente queria fazer isso mesmo, é colocar um monte de perguntas aí no ar e a gente vai capturando essas perguntas enquanto a gente vai trabalhar esses estudos. Então, mas a partir da semana que vem a gente vai fazer isso de forma mais cronológica, mais detalhada, do começo ao fim. Ok? Então vamos lá, esse é o momento para as nossas dúvidas. Se tiver coisa que eu possa responder agora, ok, eu vou responder. Se eu sei que eu vou responder mais à frente, vou deixar vocês no suspense. Senão minhas mensagens de WhatsApp não vão ajudar em nada, né, para instigar a participar da próxima aula. Eu tenho aqui, acho que é da Rafa, tá certo? Diz assim, então os filhos de Deus vigilantes e seres celestiais se referem aos mesmos seres? Não. É assim, sim e não. Alguns termos aqui são ofícios, outros termos eles são na verdade, assim, de uma forma geral, a maioria dos termos são ofícios também. A gente vai ver ali também querubins, serafins, e a gente vai perceber como esses termos eles se apresentam como ofícios em algum momento, especialmente pela cultura antiga, né? Mas se a gente pode dizer que existe uma diferença, existe. Existem seres que se apresentam de formas animalescas até nesse ambiente sobrenatural. E aí sim, asas e tudo mais, formas serpentinas, mais... eu acho que é isso mesmo, seres em formas serpentinas também aparecem nesse ambiente sobrenatural, então há distinção entre eles, há diferença entre eles, de alguma maneira. E alguns detalhes a gente vai ver à frente. Então, existem diferenças, mas a gente vai caminhar pelos detalhes depois. Mais alguma pergunta? Ah, sim, tem uma aqui. Incluindo os reis e deuses citados. Ah, tá. Você quer falar um pouquinho, Rafa? Não, na verdade, eles fazem a mesma pergunta. Eu perguntei se filhos de Deus, vigilantes, seres celestiais, reis e deuses, todos eles se referem aos mesmos seres celestiais. Porque quando eu imagino uma assembleia de seres sobrenaturais, eles estão discutindo, o futuro da humanidade. E todos eles, de certa forma, vigiam o que está acontecendo na Terra. Então, eu entendo que essa assembleia é uma assembleia de vigilantes. Então, todos eles são assembleia. E todos eles são filhos de Deus. Aí eu fico meio perdida. Eu fico assim, tá bom, mas vigilante é um ofício, anjo é um ofício. Mas esses... que, pelo menos no texto de Jó, a gente tem um contexto em que alguém está de fora e então entra na Assembleia. A gente tem ali a figura, o termo usado é Satanás. Existe uma discussão, eu vou falar dessa discussão porque eu acho que eu não vou entrar nesse ponto, né? Eu particularmente acredito que seja o Satanás que se refere no Novo Testamento também. Mas há uma grande discussão em torno disso, porque Satanás também é um ofício, e é um ofício de acusador.
E o que eu estou levantando aqui é que, e alguns estudiosos levantam, é que pode ser que aquele ser que entrou na discussão da Assembleia no livro de Jó, ele esteja na sua função de acusador, e ele não seja propriamente o Satanás, como a gente conhece o grande inimigo do homem que fez Eva cair, Adão e Eva caírem em pecado e tal. Então, é uma possibilidade, é uma possibilidade. Pode ser que seja um ofício no caso ali, e ele então entra para atuar no seu ofício dentro da Assembleia, né? E é uma disputa sobre isso, sobre se é Satanás mesmo ou se é alguém desses seres no ofício. Agora, se é alguém, ou mesmo sendo Satanás, ele está de fora e ele participa. E a Bíblia vai, em alguns momentos, definir mesmo, assim, até em termos de números, aqueles que estão reunidos em torno, seres que são protetores do trono, e aí você tem uma distinção de proteção de trono e seres que participam ativamente do juízo, então você tem uma certa distinção acontecendo ali. Mas, como eu falei, detalhes específicos mais à frente. Aguardo. Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Não fiquem tímidos, não, hein? Aí é que o negócio esquenta quando a gente questiona aqui. Deu para entender, então, sobre principalmente a ideia de conselho, a ideia de um conselho divino? Isso vai aparecer muitas vezes. Aliás, essa é uma figura para o povo antigo muito, muito rica e muito vívida na mente deles. E essa ideia de conselho, depois a gente vai expandir esse princípio, ela nos revela que o ambiente sobrenatural é muito mais complexo do que a gente imagina. E na verdade, e aqui eu vou jogar talvez um salzinho a mais aqui, né? Eu posso dizer que, assim, o mundo físico, o nosso mundo, o mundo material criado por Deus, ele é, de alguma maneira, um reflexo do mundo sobrenatural. Ele reflete, de alguma forma, a existência e as coisas que acontecem e se desenrolam no ambiente sobrenatural. Por que eu estou dizendo isso? Também coisas que a gente... Estou prometendo aqui demais, né? Mas coisas que a gente vai ver com detalhes mais à frente. Ok? Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Michael. Não sei se vai estar mais para frente do curso, provavelmente vai estar, né? Mas é que eu estava pensando aqui no propósito do conselho, porque Deus é onisciente, ele é conhecedor de todas as coisas. Então, qual que seria o propósito dele ter um conselho? Para que ele precisaria de ser aconselhado? Esse é um aspecto maravilhoso, assim, para discutir, porque, sim, Deus não precisa de ninguém, Deus não precisa de nada. Deus, ele existe antes de todas as coisas e ele é suficiente, autoexistente, ele é eterno, ele é completo em si mesmo, ele é uma comunidade em si mesmo. Então, Deus é tudo isso e não precisa de nada. Ele não precisaria, inclusive, sem querer ofender a nós todos aqui, mas ele não precisaria da gente, ele não precisaria da igreja, mas ainda assim ele decidiu que nós todos participássemos do projeto dele de expansão do reino. Então, como igreja, ele nos dá um chamado, ele nos chama a participar disso. Deus poderia, por exemplo, mover todos os corações que ele quisesse, para que simplesmente acreditassem em Jesus, para que simplesmente se dobrassem, para que simplesmente fossem salvos, ele poderia. Ele poderia. Mas ele decidiu fazer de nós parte desse processo, então ele nos convoca a proclamar o evangelho e fazer com que a gente tenha o gosto, a alegria de participar de uma maneira vívida daquilo que ele está fazendo na história. Então a gente participa porque Deus, ele decidiu no seu amor e sua bondade fazer com que seus filhos, seres celestiais, e nós também, em Cristo Jesus, participássemos
glória da história, né? Então, sim, de fato, Deus não precisaria, mas ele decidiu que fosse assim. Há ocasiões, e a gente vai ver algumas delas, que Deus ele até convoca o conselho, mas ele decide e faz. E geralmente, assim, Deus finalmente é quem resolve de forma decisiva algumas coisas mesmo, né? Definitiva. Ele chama o conselho, vamos dizer assim, que há uma conversa, mas ele diz assim, olha, o que eu quero é isso. E aí ele faz também. Então, há ocasiões que é assim. Ou, como aconteceu lá na ocasião, que a gente leu em Primeira Reis, né? Ele convoca o conselho e diz, é isso que eu quero, mas como é que a gente vai fazer? E aí ele permite que outros seres participem. Por quê? Porque ele é um Deus, né, glorioso, cheio de misericórdia e graça, e quer que a gente viva a experiência de sermos honrados em participar daquilo que ele decide participar. Então, ele simplesmente nos honra com aquilo que ele tem, né? Com a honra que ele tem, e nos coloca sentado nos lugares celestiais com ele, né? Nesse sentido. Ok? Mais alguma pergunta? Pastor, nessa forma sobrenatural e na explanação que o senhor deu, não seria nosso Deus injusto, então, ele ter criado seres celestiais e seres humanos, os quais ele decidiu que serão para o tormento eterno? Eita perguntinha, hein? Eu acho que esse assunto vai se desdobrar melhor quando a gente tiver mais informações, especialmente, deixa eu ver, das duas próximas aulas, talvez. Eu acho que ali esse assunto se desdobra melhor. Eu acho que eu vou, então, segurar isso para depois. Porque se eu simplesmente responder de pronto assim, talvez faltando informações, simplesmente a gente fique, como assim e tal? E aí eu vou ter que levantar as informações para a gente seguir em frente, né? Mas, então vamos deixar essas duas próximas aulas, quando a gente vai voltar para o Éden, quando a gente vai trabalhar o que acontece na queda, e a gente talvez consiga mais informações para, então, em cima delas, a gente construir essa resposta. Tá certo. Bom? Mais alguma pergunta, gente? Eu. Então, Daniel 4, 17, ele fala sobre o sonho que Nabucodonosor teve, certo? Uhum. Então, depois Daniel explicou para ele o que significava o sonho dele. Sim. Aí você leu lá que no 17, não me lembro mais, tudo bem? 24. Uhum. Não, no 4, 17. No 4:17. Eu li inicialmente no 4:24, deixa eu ver. No 4:24, né? Esta é a interpretação ao rei, este é o decreto do Altíssimo. Não, aí depois eu voltei no 17 e li, esta sentença é por decreto dos vigilantes. Isso, que aqui ele fala sobre o sonho de Nabucodonosor, né? Isso mesmo. Que se ele não fizer o que Deus mandar, Deus vai cobrar dele conforme o sonho dele, certo? Uhum. Mas o que significava este anjo? Peraí. O anjo que você está dizendo dos vigilantes? Isso. Essa é a sentença dada pelos anjos vigia do céu, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Uhum. Então, esse é mais um dos textos que eu quis levantar aqui para mostrar que Deus ele tem um conselho para essas decisões. Então, eu li que o mesmo decreto aqui no texto, ele se refere a ser um decreto de Deus. A gente vê lá no verso 24. Mas antes ele já tinha dito que era um decreto dos anjos.
Então, como é que a gente constrói essa ideia? É porque, de fato, Deus compartilha essa sentença com esses seres sobrenaturais. No caso aqui, algumas versões colocam, né, os anjos vigias, né? Eu acho que é isso, né? Isso, Os isso. anjos vigias, né? Mas é muito importante a expressão vigilantes. Por que que é importante? Porque a gente vai ver, aí aqui eu estou dando spoiler, mas tá bom. A gente vai ver o seguinte: existem alguns textos que foram escritos no período entre o Antigo e o Novo Testamento, que são chamados de textos do Segundo Templo. Esses textos, eles revelam muito da cultura dos judeus. E esses textos falam muito dos vigilantes. E eles usam essas expressões. Eles nomeiam alguns dos vigilantes, inclusive. Então, assim, a gente pode confiar completamente naqueles textos? Não, como a gente confia na Escritura. Exato. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem ali um registro do que o povo pensava e do que o povo, de alguma forma geral, acreditava. E alguns desses textos, inclusive, são usados pelos próprios autores da Escritura depois, no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é cheio de referência, por exemplo, ao livro de Enoque. Cheio de referência. Há um registro de possivelmente 120 referências ao livro de Enoque, que não é um livro que é inspirado, eu não considero inspirado, e a maioria dos cristãos também não. E na história da igreja não se considera o livro inspirado, embora algumas pessoas tenham, não, mas esse livro, porque é citado por Pedro, é citado por Judas, né? Jesus usa expressões do livro e tal, então ele deve ser inspirado. Não necessariamente, eles estão usando ali aquilo que era parte da cultura. E na cultura da época, essa visão dos vigilantes era muito clara, né? De que eram seres de autoridade suprema. Eles estavam, nesse caso, acima dos anjos, porque aí é que está aquilo que eu falei, né? Os anjos, eles são propriamente um ofício, e o ofício eu vou trazer a mensagem do Senhor, eu vou enviar a mensagem do Senhor. E quando eles apareciam geralmente em forma humana, né? Claro que às vezes de maneira bem assustadora, as pessoas ficavam assim assombradas com a presença deles, as pessoas sabiam que era um ser sobrenatural, mas eles vêm assim numa forma que é uma forma humana, né? Agora, em relação aos vigilantes, nem sempre aparecem em forma humana, eles aparecem também em outras formas. E então, nesse caso, também mostra aí alguma autoridade especial da parte deles também. Pastor, assim, não sei se é pedir demais, né? Mas, tipo assim, é que nem você leu aqui no versículo 17, eu sabia do que se tratava o versículo referente que o senhor leu. Mas eu não sei se a Rafa ou se outras pessoas entenderia sobre o que o senhor leu aqui no verso 17. Aqui ele fala do sonho de Nabucodonosor. Quando, se for possível, é claro, que o senhor for falar assim algum versículo relacionado ao seu estudo, que o senhor colocasse assim, olha, esse versículo se trata de sonho do rei, tal, que Deus deu essa revelação a ele, e isso fala sobre isso. Para que algumas pessoas entendam melhor o que o senhor está falando. Entendi. Porque, por exemplo, a Rafa, não sei se ela sabe sobre o sonho do Nabucodonosor. Aí ela vai falar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei eu não sei do que se trata isso. Entendeu? Entendi. Porque, assim, que fica mais claro para a pessoa entender sobre o que o senhor está lendo, entendeu? Olha, está relacionado sobre isso, isso e isso. Que aí fica mais fácil para estudar. Não, eu Obrigada. agradeço a direção, assim, mas só para explicar, o que eu fiz hoje foi apontar de propósito vários textos na Escritura, de forma aleatória até, com um único objetivo, mostrar que existe um conselho sobrenatural,
que existem esses seres que são distintos de alguma maneira, que eles aparecem na escritura. Esse era o meu objetivo. Então, o meu objetivo não era propriamente falar das histórias por trás do que estava acontecendo ali. A gente vai voltar nessas histórias em algum momento. Então, a partir de agora, a gente vai tratar mesmo dos pontos mais pausadamente, e aí a gente vai focalizar, né, o que está acontecendo naquela ocasião, naquela circunstância. Sim, a gente vai fazer isso. Mas agora, nesse primeiro momento, foi mesmo assim, para jogar tudo isso diante de vocês. Falar, ó, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E eu sei que todo mundo pode ter ficado aí meio, né, o que está acontecendo e tal, mas é de propósito. Só os fortes vão ficar. Porque aí só fica mais fácil, né, de entender o contexto do seu estudo. Não, certamente a gente vai fazer isso, né? E a gente vai, como eu falei, na próxima aula a gente vai tratar sobre o jardim, e eu sei que tem coisas bem interessantes ali sobre o jardim, bem surpreendentes também, e talvez a gente tenha uma visão mais clara, não só pelo texto de Gênesis, mas por outros textos que também falam do jardim, e do que acontece ali na Escritura. E isso cria para a gente pelo menos no nosso imaginário, né? No nosso imaginário, assim, que, nossa, era maior, era mais intenso do que realmente a gente vê nas figurinhas às vezes, de escola dominical e tal, né? Que a gente tem. Que são verdadeiras também, mas elas não contam tudo, né? Tem coisas a mais ali acontecendo e a Bíblia fala dessas coisas. Eu vejo uma mão... Rafa, aqui. Pastor, o senhor acha que seria interessante, é que eu fiquei agora curiosa, né, com o livro de Enoque, seria interessante, sei lá, buscar mais informação a respeito, ou é muito sair muito do, assim, pessoalmente, ou sair muito do estudo, tirar o foco do estudo, porque eu realmente fiquei interessada em saber um pouquinho mais a respeito do livro, só que não sei se eu começo a ler, porque eu não quero desviar meu foco do estudo, entendeu? Eu não quero começar a deixar meus pensamentos muito bagunçados, então não sei. Vamos fazer assim, eu vou citar o livro de Enoque em algumas ocasiões para a gente ver como alguns termos que existem lá aparecem na escritura também. Então, em algumas ocasiões eu vou citar. Eu diria que talvez assim seja melhor, pelo menos entender um pouco da história. Depois que a gente passar ali de Gênesis 6 e Gênesis 11, depois que a gente passar desses momentos mais críticos em Gênesis, aí eu acho que tudo bem, dá para ler o livro de Enoque mais facilmente, porque ele já conta ali dessas histórias mesmo. Ele começa, pelo menos o primeiro livro, né? Ele começa assim, nessas histórias, mas se a gente não tiver uma base bíblica mais firmada, assim, do que está acontecendo, talvez a gente se perca um pouco, né? Então, eu sugeriria segurar um pouquinho, mas depois eu vou tentar, de alguma forma, trabalhar essa curiosidade com o livro de Enoque, que é bem curioso, bem interessante o livro. Ele é um dos livros que mais fortemente revela assim, o pensamento do judeu, né, em relação ao passado e em relação também a como eles pensavam as questões sobrenaturais no Novo Testamento. Então, quando o Novo Testamento usa as figuras, as linguagens, as palavras, o livro de Enoque trouxe uma riqueza cultural para que eles usassem isso. E quando eles usam, todo mundo sabe, ele está se referindo a isso aqui, está se referindo a isso aqui, né? Então, expressões, inclusive, que se referiam a Jesus, que são tiradas ali de trechos de alguns desses livros, não só Enoque, mas outros também que faziam parte da cultura e que foram importantes para criar na mentalidade das pessoas da época uma visão mais clara sobre o Messias. Por que eu digo mais clara? Porque, assim, não é que a escritura não seja clara de algum jeito, mas a gente vai perceber que Deus, de propósito, ele colocou as informações sobre o Messias encriptadas. Ele tinha um propósito para isso na escritura. E a gente vai ver o propósito disso também. Mas, assim, eu sei, eu estou prometendo bastante. Tem bastante coisa aí para a gente desvendar. Eu vou cumprir isso tudo, tá? Tá bom. Tá gravado, hein? Eu vou cobrar, hein? Gravado aí, eu vou cumprir. Mas é importante
entender que sim, Deus fala agora. Quando a gente chega, então, no Novo Testamento e a gente volta, aí a gente começa a falar, entendi, isso. É como se o Novo Testamento ligasse a luz do ambiente. Está tudo lá, está no ambiente. Mas o ambiente está sem luz, está com pouca luz, ao menos, né? E aí o Novo Testamento vai lá e liga a luz, e aí a gente volta e acha tudo que estava ali encriptado no Antigo Testamento, né? Mas aí, então, esses livros, eles usam algumas expressões e ideias que eles aprenderam do Antigo Testamento e desenvolvem essas ideias. E essas ideias desenvolvidas, elas servem como uma base forte cultural para a própria chegada de Cristo também. Então, há um projeto bastante amplo, assim, interessante da parte de Deus, que extrapola até o próprio texto inspirado, né? E essa mensagem encriptada é aquela que leva o próprio diabo a levar Cristo para a cruz, e se ele soubesse o que estava lá, ele não teria feito isso. Tipo isso. Tem um grande plot twist na história, é um plot twist de proporções cósmicas, e Deus, ele prepara o terreno no Antigo Testamento para que esse plot twist aconteça. E aí, quando acontece, assim, é incrível, porque resolve um monte de coisa de maneira definitiva e de uma maneira muito inesperada também, né? Então, sim, é por isso que Deus coloca a mensagem no Antigo Testamento, ele vai falando, mas nem sempre, né? Porque é aquela figura, até Isaías fala, né, que, olha, tem olhos, mas, ainda que tenham ouvidos, não ouvem. Não, peraí, eu estou confundindo os textos aqui. Eu sei que Jesus usa a expressão de Isaías, estou tentando lembrar Isaías por meio do Novo Testamento, né? Mas Jesus usa as expressões de Isaías lá, quando ele fala das parábolas, né? Que embora ouçam as parábolas, não entendem, né? Não recebem com o ouvido, embora vejam as coisas que vêm, não vêm de fato e não creiam, né? Então, tentando lembrar do texto aqui, mas Jesus usa Isaías para se referir a isso, e outros profetas também, e essa era mesmo uma mensagem no Antigo Testamento. Deus estava ali mostrando algumas coisas que alguns podiam ver, outros não iam ver, e de forma proposital. Bom, gente, eu acho que é isso. Deu o nosso tempo aqui. Eu sei que alguns aí devem estar até dormindo, mas eu agradeço a participação de vocês. Fiquei muito contente. Espero que alguns guerreiros aí se animem em participar dos próximos estudos. Tem algumas coisas, como eu falei, surpreendentes, difíceis, e eu acho que toda semana a gente vai ver alguns detalhes que antes a gente não conseguia enxergar com clareza, né? Então, minha expectativa é que gere em vocês essa curiosidade, tá bom? Então é isso, gente. Vou encerrar aqui a gravação. E Obrigada, viu, pastor? Obrigada mesmo. Depois, espero que possam participar ao vivo também com a gente, tá bom? Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Boa noite, pessoal. Deus